Já pensou em fazer o seu próprio sabonete íntimo com extrato de barbatimão aí na sua casa? Ou transformar esse produto em renda extra? Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo detalhado para você fazer aí na sua casa. Vamos lá? Então bora pro passo a passo desse produto incrível que você vai amar com certeza. Então eu vou precisar de uma base para sabonete líquido, tá? Essa daqui é 1:4, então, ou seja, eu tenho que diluir uma parte da base para 4 partes de água. Então aqui eu vou usar 100 ml, tá? Vou fazer uma receita reduzida aqui, mas aí você pode fazer em maior quantidade, né? Ou reduzir ainda mais a receita. Eu vou utilizar 100 ml da base para 400 ml da água mineral, tá, gente? Não pode ser nem da torneira, nem do filtro, para não ter nenhuma alteração aí de cloro, ter algum risco de criar algum fungo, enfim. Então, vou colocar aqui até chegar nos 500 ml. Chegou. Vou acrescentar agora essência. Vou colocar 15 ml da essência, tá? É uma essência própria para cosmético. 15 ml. Vou acrescentar extrato glicerinado de barbatimão, que ele é excelente para esse tipo de produto, né? Um sabonete íntimo, por conta das propriedades. Então, ele tem propriedade adstringente, anti-inflamatória, antisséptico, cicatrizante. Então, além de prevenir vários tipos de infecções, bactérias não bem-vindas aí nessa região, ele também pode ajudar na foliculite, né? Que é bem normal também nessa região. Então, é um produto aí cheio de benefícios que vai ser incrível para essa região, tá? Então, vou colocar aqui 40 ml, ele tem essa cor mais escura mesmo. Tá? Então, se você pretende fazer um produto mais clarinho com esse tipo de extrato, não vai ser possível, tá? Então, aqui a gente se apega mais a função mesmo que ele exerce aqui, tá? Então, ó, você pode usar de repente uma base com fundo perolado, que aí ele vai ficar já com um fundo mais claro, tá? Mas aqui eu realmente só quero as propriedades, não vou ligar tanto pro efeito visual aqui. E essa cor também fica bonita, né? Ela remete a algo mais natural, né? Ó. Mexo bem aqui para dissolver todos os ingredientes que eu coloquei aqui, mas basicamente é isso, tá? A base é essa. E aí agora a gente vai colocar um produto que ele vai ajudar na textura aqui, né? Ele vai fazer com que todos os ingredientes que a gente colocou aqui se unam e dê a textura realmente de um sabonete, porque aqui tá bem líquido, tá? Água, tá? Ó. Então, a gente vai colocar agora o anfótero, e esse ingrediente aqui, ele não tem uma medida específica, tá? E aí é onde a maioria das pessoas acaba se perdendo e acaba se desempolgando de fazer o produto, por quê? Ele tem essa função também de dar a viscosidade, de espessar o nosso produto. Se a gente ultrapassa, ele volta a afinar, né? E aí nessas pessoas não, se a pessoa não estiver atenta ali, não perceber, ela vai ultrapassar cada vez mais e ele já não vai dar mais a encorpada que ele precisaria dar, tá? Então tem que ter bastante atenção, mexer com suavidade e acrescentando aos pouquinhos, né? Então, de gole em gole, vai mexendo a espátula assim de uma forma bem delicada. Primeiro gole que eu coloquei aqui, eu já sinto ele começando a gelificar.
Então, é importante fazer esse movimento aqui com a espátula, porque se eu seguro assim e vou mexendo de uma forma muito brusca, eu não consigo sentir realmente essa diferença de textura. Então, ó, vou acrescentando e aqui ele já começou a ficar diferente. E aí, vou acrescentar um pouco mais. E a textura também, a quantidade de anfótero, vai depender da essência que você está usando, tá? Você pode usar do mesmo fornecedor com a mesma qualidade, mas de essência para essência muda aqui a quantidade de anfótero, tá? Tem essência que dá um pouco mais de trabalho de dar o ponto. Ó. E aí ele já tá mudando aqui a textura. Vou acrescentar mais um pouco. E vou percebendo. Se eu achar que ele afinou, eu adiciono o lauril, tá? Então aqui aparentemente deu uma afinada de novo. Ele tava ficando mais grossinho e ficou mais líquido novamente. Então, eu já vou acrescentar um pouquinho de lauril aqui, tá? Ó, então, acrescentei aqui um gole de lauril. E vou observar, ó, mudou completamente a textura só com um golinho do lauril, ó, como ele cai diferente. Ó. Aqui realmente já está num ponto de sabonete líquido. Só que qual o segredo aqui, né? Aparentemente ele já tá pronto para ser envasado e tudo mais, mas o que acontece? Ele tá cheio de bolha. As bolhas. Cheio de bolha. Essas bolhas dão a sensação de que ele já está grosso, tá? Então, quando na verdade é um monte de ar que tá aqui incorporado no meu sabonete. Então, o que que eu faço? Eu vou deixar aqui nesse becker mesmo, vou tampar com um paninho, um plástico e vou aguardar de um dia para o outro, né? Então, deixo lá ele descansando para quê? Para ele fazer o processo de todas essas bolhas estourarem, né? Elas vão subir, vão estourar e aí sim a gente vai ter o resultado final da textura do sabonete. Por quê? Se eu invaso e percebo que eu ainda preciso ajustar, eu vou ter que tirar todos da embalagem, dá muito trabalho. Então, assim, o processo final nunca é de imediato nessa formulação de sabonete líquido, tá? Então, primeiro eu vou deixar descansar e aí volto para mostrar para vocês o resultado final. Prontinho, como num passe de mágica, 24 horas se passaram e eu vou mostrar para vocês a diferença na textura. Então, é realmente muito importante que a gente dê esse tempo de pausa para ver o resultado final real. E olha, tava uma geleia e tudo mais, mas olha só como ele voltou a ficar líquido. Olha só. Percebem que todas as bolhas sumiram, né? Então, aqui a gente tem uma noção realmente da textura final. Então, a gente volta a ajustar, tá? Pode ser que você deixe a pausa e a textura esteja ainda ok, tá? Mas normalmente ela dá uma afinada e a gente volta a ajustar com anfótero e lauril, tá? Então, vou colocar um golinho de anfótero, né? Eu tinha terminado ontem com o lauril. Então, vou voltar aqui com um golinho de anfótero.
E vou repetindo esse processo, anfótero e lauril, anfótero e lauril. Ela já começa a voltar a ficar mais cremosa. Já voltou a ficar um pouquinho mais, mas ainda não é a textura que eu quero. Então, um pouquinho mais de lauril. Se eu perceber que eu tô colocando anfótero e lauril e não consigo chegar nunca na textura, eu posso colocar um pouco de base, tá? Porque como eu falei pra vocês, dependendo da essência, pode realmente dar um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer a textura aqui. Só limpar aqui, cair um pouquinho do lauril. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Olha, ela tá agora sim ficando mais cremosa. Aí eu consigo perceber a resistência aqui na minha espátula. Então, lembrando que esse movimento aqui é muito importante, tá? Se vocês fizerem um redemoinho muito rápido, é mais fácil de perder o ponto, tá? Outra dica é fazer em poucas quantidades. Então, vá fazendo, fracione em 4, 5, né? Essa quantidade. Não adianta querer fazer a base, os 5 litros de uma vez, porque aí vai ser mais difícil de chegar no ponto com uma quantidade muito grande ali de base pronta, tá? Ó, e aqui, olha a cremosidade que ele já vai ficando. Vou colocar só mais um pouquinho, então, do lauril. E eu acho que já vai ser o suficiente. Mas é um produto que realmente tem que fazer com bastante paciência, tá? Como esses produtos não têm uma medida exata, né? No caso do anfótero e do lauril, às vezes a gente fica meio ansiosa que não vai dar certo e tudo mais. Mas com bastante paciência e calma, ele chega no resultado que a gente quer. Ó, aqui já tá super cremoso. Vamos ver se eu consigo mostrar a diferença para vocês. Olha. Sem bolhas, né? Então eu consigo observar aqui que realmente é a textura final desejada aqui. E agora sim ele tá pronto para ser envasado, tá? E aí a embalagem fica a seu critério, pode ser um frasco de plástico, pode ser um frasco menor para levar na bolsa, para ir para academia, né? Enfim. Esse daqui eu vou fazer para uso próprio, vou colocar num frasco de plástico, porque eu acho mais seguro, né? Vou deixar no box. E aí você também tem as opções das pumps, né? Ou flip top. Então dá para criar uma embalagem mais personalizada, aí, de acordo com a sua ideia. Também os rótulos você pode personalizar. Hoje em dia a gente encontra alguns prontos também já no mercado, né? Então dá para combinar com as válvulas. E aí é só soltar a imaginação, tá? Vou guardar isso aqui. Então, primeira etapa que eu vou envasar o meu produto. Já higienizei o meu frasco, tá? Então é sempre legal passar um álcool antes, né? Dar uma lavadinha, passar um álcool, borrifar, tirar todas as impurezas ali, alguma poeirinha que possa ter, tá? Porque a gente pega do fornecedor, fica exposto muitas vezes, né? E como a gente tá colocando um cosmético aqui dentro, é legal higienizar, tá? E olha a textura. Deixa eu mostrar aqui.
Eu vou colocar a válvula pump, então não vou encher até a boca, tá? E esse daqui que sobrou eu coloco em outro recipiente e depois vou abastecendo, tá? Já vai ser o meu refil. Já fiz em grande quantidade porque a gente usa bastante. Então, vou usar aqui a válvula pump. Eu já quero dar a dica para vocês, né? Elas vêm assim, com um caninho comprido, porque ela tem que, né, servir em vários tipos de frasco. Então, a gente que tem que adaptar. Então, eu coloco aqui do ladinho, ó. E aí, vou cortar enviesado, né? Deixando uma pontinha, tá? Para que o produto consiga subir ali na válvula. Então, é mais ou menos aqui que eu tenho que cortar, ó. Já marco mais ou menos. E vou cortar enviesado. Dá para perceber? Tem uma pontinha, então ele vai conseguir ir até o final do produto. Olha, gente, que lindo que já ficou, né? E aí você pode colocar um rótulo também. Vou colocar aqui para deixar ainda mais bonito. E aí, se você for comercializar, é legal, além do rótulo, né? Bonitão, colocar a etiqueta de segurança, né? Informando a composição, validade, todas essas informações devem conter na etiqueta de segurança, gente, para passar um pouco mais de profissionalismo, né? E realmente evitar qualquer tipo de problema futuro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Antes disso, não esquece de seguir, compartilhar, deixa aquele like, comenta aqui se você gostou e até a próxima aula. Beijo!